começou. Começou? Uhum. Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é Paulinho da Silva, advogado aqui no Martins de Quadros, né? Também membro da comissão da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, no tocante aos direitos das pessoas com deficiência. Também membro fundador da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas do Oeste de Santa Catarina, né? A partir de Chapecó, entidade que eu presidi, e atualmente também estou na condição de vice-presidente. Mas essa live ela é voltada, né, para falar dos direitos das pessoas com deficiência, no tocante aos tratamentos médicos e às terapias, né? Então eu queria agradecer muito aqueles que já estão conosco, participando dessa live. A gente também vai transmitir essa mesma live através do Instagram, do escritório Martins de Quadros Advogados, né? Então vai ser nas duas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. Então eu estou aqui acompanhado com a Tamara, nossa assessora de imprensa, de marketing, que está nos ajudando nesta live, e eu queria pedir já a força da Tamara para eu verificar a questão das pessoas no meu Facebook aqui. Eu vou buscar o meu Facebook aqui para ver como é que está a live, e a gente vai conversando, vai dialogando, e dizer também que esta live, né, ela também vai, as pessoas podem enviar para a gente dúvidas, pedidos, enfim, falar sobre o assunto. Vamos lá, o assunto, como disse, né, é sobre as terapias de equipe multiprofissionais para as pessoas com deficiência, né? Terapias aqui multidisciplinares, multiprofissionais, né? Fonoterapia, terapia ocupacional, psicólogo, neuropsicólogo, neurologista, enfim, todos os profissionais que possam, fisioterapeutas, educadores físicos, que possam contribuir na estimulação e no desenvolvimento das atividades das pessoas com deficiência, principalmente intelectual e mental, né? Aí incluído síndrome de Down, doenças raras, transtorno do desenvolvimento global, as pessoas que estão inseridas no transtorno do espectro autista e assim por diante. Então aqui eu vou logando, né, enquanto a gente vai esperando a entrada de pessoas. Se você puder aqui, Tamara, me colocar aqui a live, que eu acompanho por aqui. Então um pouco disso, né? Já me apresentei, como eu disse, esse é um tema hoje de grande dificuldade, é um tema que eu diria assim, extremamente delicado. O número de pessoas com algum diagnóstico de transtornos mentais, do espectro autista e assim por diante, o número de pessoas é crescente em nossa sociedade, tá certo? Nós observamos que a todo momento pessoas estão sendo diagnosticadas, ou pelo menos existe, né, algum indício, algum traço de, por exemplo, de autismo, né? Normalmente essas questões elas vêm à tona geralmente a partir da educação, né? Acredito que quem tenha filho especial, no meu caso que tenho um filho autista, eu vejo, por exemplo, de que lá na escola é que as pessoas, que os professores indicavam que o Eduardo, no caso meu filho, que ele tinha alguma dificuldade de interação social, de comunicar-se, de interagir, né? Então ele tinha dificuldades e a escola dizia, olha, é preciso investigar, né? Então isso é muito forte, muito presente na educação. Então a partir disso, os pais e mães, elas ficam, digamos assim, sem ter um caminho de onde percorrer, de onde ir para buscar o atendimento.
O atendimento no sentido, primeiro, efetivamente, de comprovar ou não algum diagnóstico de alguma deficiência intelectual ou mental. Então, a partir da educação, a escola tem esse olhar, os educadores têm esse olhar, eles acabam orientando as famílias nesse sentido. A partir disso, qual a orientação que a gente está dando e repassando aos pais, aos familiares de pessoas com algum transtorno de desenvolvimento, transtorno comportamental e de aprendizagem, cognitivo, intelectual e mental. Primeiro momento, primeiro local que os pais e as mães devem recorrer é a unidade básica de saúde. Sim, é lá. O sistema SISREG, né, que é o sistema de regulação, no Sistema Único de Saúde. Ele tem todo um processo, um regramento do ponto de vista de como é o fluxograma de atendimento das pessoas. Primeiramente, vão ter um atendimento lá na rede básica de saúde, tá certo? Neste momento, o profissional de saúde que for atender essa criança, esse adolescente, vai verificar se é caso de encaminhamento para um médico especialista, normalmente um médico neurologista. A partir daqui começa, de certa forma, a peregrinação das famílias para buscar um atendimento adequado para os seus filhos. Fica, neste momento, a dúvida sobre o diagnóstico, a incerteza, a insegurança sobre isso. Quando existe uma demora entre esse primeiro atendimento na unidade básica de saúde e o atendimento com o médico especialista. Demora dependendo da localidade, dependendo das demandas que existem em cada município, às vezes pode variar de 6 meses, um ano e meio, e isso é muito preocupante, principalmente quando estamos tratando de pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual ou mental, que a gente sabe que a estimulação é essencialmente necessária para buscar entender e diagnosticar quais são as dificuldades no desenvolvimento, seja comportamental, intelectual, e a partir disso quais são as terapias, quais são o trabalho que deve ser desenvolvido com essa criança para desenvolver as suas potencialidades. Então demora-se aí, e a melhor idade, evidentemente, das crianças, quanto mais cedo melhor, isso para qualquer tipo de atendimento médico, quanto mais cedo melhor. Então, a partir disso, demora-se um tempo para o neurologista e também, depois, pelo menos, a experiência que nós estamos vivendo na cidade de Chapecó, o médico neurologista encaminha essa criança, esse jovem, esse adolescente, para uma equipe multidisciplinar. E ele indica lá quais seriam os profissionais dessa equipe multidisciplinar. Em regra geral, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, neuropsicólogo, psicólogo, e pode indicar também outras terapias, a exemplo da ecoterapia, e diversas outras terapias que ele entende necessário. Existem diversos métodos também. Ocorre que aqui começa um outro problema para as famílias para chegar a essa avaliação multidisciplinar. Em regra geral, os municípios deveriam ter uma equipe multidisciplinar a partir do CAPC, serviço próprio dos municípios, né? Serviço de atendimento psicossocial, lá formado por assistente social, por terapeuta ocupacional, psicólogo, médico neurologista, médico psiquiátrico, enfim, com as oficinas necessárias para fazer esse atendimento e entender um pouco qual é o quadro clínico dessa criança. Aqui também existe uma demora muito grande. Então, eu estava vendo na tarde de hoje, por exemplo, em que está lá no sistema SISREG, é possível, existe a lista de espera do SUS. Qualquer pessoa que já encaminhou um pedido já encaminhou seu pedido lá na rede base de saúde e está aguardando o médico neurologista, pode acompanhar pela lista de espera do SUS. Clica lá no Google, lista de espera do SUS. Depois
Também, se esse médico encaminhou a terapia A, B, C ou D, também pode ser acompanhado. Um caso de hoje à tarde que eu estava olhando, então assim, está na posição 167 na lista de espera, por exemplo, para terapeuta ocupacional. E aí diz a colocação dessa pessoa na lista de espera e diz o tempo estimado, 900 dias, quase 3 anos é a lista de espera para um profissional, para ser atendido, para ser feita uma avaliação. E muitas vezes após essa avaliação é que a criança retorna com o médico neurologista e esse médico neurologista para fechar o diagnóstico. O diagnóstico de se é transtorno global de desenvolvimento, TDAH, se é autista e assim por diante. Após isso, tá? Então aqui existe uma linha de espera muito grande e é nesse ponto que eu quero tocar. O que fazer? O que fazer? Evidentemente, o pai, a mãe que sofre, está vendo o filho crescer e não está tendo atendimento. Vamos lá, tem uma criança com atraso de linguagem ou sequer fala, só se comunica por gestos. Esse pai e essa mãe ficam agoniados, evidentemente, com toda a razão, quando ele está ali na lista de espera do fonoterapeuta, por exemplo. Então, quando existe isso e a gente percebe que a administração pública não está dando conta das terapias necessárias, do atendimento ao público, é o caminho de ajuizamento de uma ação no Poder Judiciário. Tá certo? Neste momento, os pais, os familiares devem procurar, por exemplo, a Defensoria Pública, onde existe, evidentemente, nas maiores cidades, que são os chamados advogados do Estado, ou seja, claro que aqui a família tem que cumprir os critérios de hipossuficiência, tem que ter um capital estimado de 150 salários mínimos, tem que ter uma renda em torno de 3 salários mínimos para poder ser atendido pela Defensoria Pública. Em outros casos, não tendo Defensoria Pública no município onde a pessoa mora, existe a possibilidade também de procurar os escritórios sociojurídicos, que é os escritórios das universidades e faculdades que têm um curso de direito e eles também fazem esse atendimento e esse encaminhamento dessas ações judiciais. Vai buscar no judiciário aquilo que está sendo negado pelo município. Não necessariamente negado, simplesmente com prazos de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Essa semana uma mãe me procura, né, de uma criança que está há 4 anos na lista de espera. Pois não, Tamara? Pede pro pessoal se eles estão com áudio, que tem um senhor que falou que estava com problema. Aqui pra mim tá ok. Ok, a Tamara está perguntando para quem está acompanhando, Givanildo colocou que não ouço, né? Os demais aqui, Cristina, Marinês, Cleusa, os demais que estão na sala, dentre outras pessoas, estão conseguindo ouvir? Se puderem aqui escrever aqui no chat, a gente agradece, né? Às vezes é só um problema, então, do nosso amigo Givanildo, que foi colega de aula, que também tem um familiar, né, no espectro autista, se não me engano, né, Givanildo? Então, veja só, esse é o momento de buscar um profissional jurídico para que entenda o caso, a situação que a família está passando e aí encaminhar uma ação judicial. Mas veja só que para isso, para encaminhar uma ação judicial, existe alguns requisitos, né? Eu queria aqui tratar disso, sobre a questão dos requisitos para encaminhar uma ação judicial, certo? Para que realmente possa ser recebida essa petição inicial, essa ação no juiz, né? Para que tenha a chamada legitimidade de agir, né? Então, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele estabeleceu algumas teses para que as pessoas possam ajuizar, procurar o judiciário e buscar, obrigar ou o município, ou o estado, ou o governo federal, a União, a prestar o atendimento daquelas terapias que o médico solicitou. Eu estou aqui falando de terapia, mas também poderia estar falando de medicamentos, de próteses, mas nesse momento vou focar mais
na questão das terapias, dos atendimentos com equipes multidisciplinares, mas essas regras, essas teses que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina fixou, também vale para as pessoas que precisam de um determinado medicamento, digamos lá, um tratamento de algum problema de pele, né, tem que buscar um medicamento e não tem no SUS, né, ou uma prótese de algum problema no joelho, numa perna, e aí o SUS demora para fazer a cirurgia, para fazer a troca, não disponibiliza os equipamentos. Então diz o Tribunal de Justiça que, né, para aquelas terapias que estão constando na lista do Sistema Único de Saúde, né, que é a lista que a gente chama de RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Então, o Sistema Único de Saúde, ele tem uma lista de medicamentos, de tratamentos, de terapias, de procedimentos cirúrgicos que podem ser atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Então, se tem que estar no Sistema Único. Quando essa terapia, por exemplo, fonoterapia, está no Sistema Único de Saúde? Sim, o Sistema Único de Saúde oferece o serviço de fonoterapeuta ou de terapeuta ocupacional. Então, essa é a primeira questão, porque se não estiver na lista do SUS, são outros critérios. Neste caso, então, a terapia estando no rol do SUS, qual é o primeiro critério? O primeiro critério é que a criança vai ser comprovado a necessidade daquela determinada terapia. Como eu disse antes, se a criança está com um problema de organização, então um terapeuta ocupacional, então o médico vai ter que ter um laudo bem detalhado, e aí eu já chamo a atenção. Normalmente os médicos, eles fazem laudos, digamos assim, curto e grosso, sabe? 4, 5 linhas. E eu sempre digo, olha, nós precisamos de um laudo mais minucioso, porque aqui é um processo de convencimento do juiz. É um processo de convencimento. Eu tenho que demonstrar ao juiz que vai analisar essa situação se essa terapia realmente está adequada para o quadro clínico que essa criança está apresentando. Ou seja, o médico vai ter que ter um atestado, um laudo médico, dizendo qual é atraso de linguagem, é dificuldade de comunicação, dificuldade de interação, é problema na questão do ensino-aprendizagem. Ele vai ter que relatar quais são as limitações e as dificuldades que a criança, e vai ter que, digamos, estabelecer aqui um nexo. Olha, ele tem esse quadro clínico, para isso eu preciso de estimulação de uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, com neuropsicólogo e assim por diante. Então, tem que estar bem claro, esse é o primeiro critério. Então não é muito difícil, claro que tem que fazer um diálogo com o profissional médico que está atendendo a família, né? E o segundo é de que tem que comprovar para o juiz que já procurou a via administrativa e que foi negado, ou que a via administrativa, a prefeitura, o governo do estado, não está entregando um serviço num tempo razoável. Olha, o tempo razoável depende muito da situação, do quadro clínico que a criança está vivendo, né? E aí vem também o laudo médico para isso, o tempo razoável. Agora, o que está ocorrendo? Eu tive um caso recentemente em que a criança foi incluída na lista de espera do CISREG, foi incluída agora no mês de junho. Portanto, temos aí junho, julho, algo assim. Temos aí 3 ou 4 meses. A princípio não seria... Veja só, eu sei que quem passa o problema, eu estou falando de cadeira porque tenho um filho autista, a princípio não seria um tempo muito elástico, né? Porque tem pessoas aí 1 ano, 2 anos, 3 anos esperando a fila. Eu tive um caso essa semana, já disse, antes repito, de 4 anos de espera no sistema. Aí eu pego o prontuário dessa criança lá no posto de saúde, né? A mãe, o pai nos traz o prontuário, a gente busca ver o histórico de atendimento. O primeiro atendimento lá na rede básica de saúde, a gente precisa ver se já teve encaminhamento para o médico neurologista. Depois do médico neurologista, ver qual foi o encaminhamento, para quem que foi encaminhado para ser atendida essa criança. Mas aqui o juiz tem considerado o quê? Também a estimativa, o tempo de espera. O tempo de espera dessa criança, como disse anteriormente,
Hoje eu peguei um caso de estudo em que a criança, para terapeuta ocupacional, tinha lá em torno de 900 dias o tempo de espera. Fonoaudiólogo não é diferente, psicólogo e assim por diante. Então são esses dois requisitos quando a terapia já está dentro da lista da Relação Nacional de Atendimentos Essenciais. Estando lá. Não estando lá, aí os critérios são diferentes. Por exemplo, se procura uma determinada terapia que não está elencada no Sistema Único de Saúde na Relação Nacional, que é emitida pelo Ministério da Saúde, não está. Então a primeira questão para o Poder Judiciário Estadual de Santa Catarina, essa tese que eu estou falando, ela terá que primeiro demonstrar a hipossuficiência financeira, ou seja, a família vai ter que demonstrar que precisa de determinado tratamento, tá certo? Que aquele tratamento é imprescindível para estimular e desenvolver situações que a criança tem de atraso de linguagem, de comunicação, de interação, de coordenação, tá certo? Mas aí tem que comprovar a hipossuficiência, ou seja, a pessoa tem que ser financeiramente, não estou falando aqui miserável, a pessoa tem que, é o seguinte, nós temos que demonstrar para o judiciário de que ganha X, 4 mil reais, digamos, mas tem aluguel, tem financiamento, gasta com medicamento, gasta com remédio e normalmente os pais que estão nos assistindo sabem que, em regra geral, quando tem um filho com algum tipo de limitação intelectual mental na família, ou o pai, a mãe, assim, muito mais a mãe, para de trabalhar. Então a renda da família cai. E aí tem que demonstrar isso para dizer para o juiz, olha, nós não temos condições de pagar esse tratamento. Pode ser um custo baixo, como pode ser um custo alto, porque tem determinados tratamentos que são mais caros que outros. Então esse seria um outro critério, repito, para aquelas terapias que não estão relacionado ao Sistema Único de Saúde. Veja que aqui também tem que ser comprovado que não existe na rede pública esse tipo de atendimento para as crianças. Vamos lá, método Bobat para as crianças autistas. Então tem que comprovar que essa terapia que o médico neurologista indicou não tem esse tratamento na rede pública de saúde. Ou se tem, ele é ineficiente. Então eu tenho que comprovar ou que não existe esse tratamento ou ele é ineficiente, tá certo? Veja que no caso anterior, aqueles que são oferecidos pelo SUS, eu tenho que demonstrar o tempo de espera. E tenho que demonstrar que eu fiz o pedido administrativamente, que aí nasce o interesse de agir. Então eu tenho que estar na lista do Sistema Único de Saúde. Então são critérios que, em regra geral, devem ser observados. Eu só queria me organizar aqui com o tempo. Olha aqui, Marinês diz que é mãe de autista e o presidente da AMA de Bombinhas. Obrigado, Marinês. Obrigado, viu? Realmente, eu também fui presidente da AMA aqui, um dos fundadores, né? E nós temos aí, importante que tem diversas associações de pais e amigos de autistas no estado todo, no país todo, né? Então, o que ocorre? Veja só, o juiz recebe essa petição, então tem que ser subscrito por um advogado, ou por um defensor público, ou por um escritório sócio-jurídico, evidentemente, que lá também tem os advogados que vão ter que fazer a petição, chega na mesa do juiz. O juiz vai analisar, é caso de urgência ou não é, para deferir o que a gente chama antecipação de tutela, ou um termo mais fácil de entender, vou receber o processo, faço uma leitura dele. Vou deferir ou não a liminar, obrigando o município ou o estado a prestar o atendimento das terapias prescritas pelo médico neurologista. Aí tem que ter o convencimento do juiz, tem que demonstrar aquilo que a gente chama de probabilidade do direito. O que é a probabilidade do direito? O juiz vai olhar o processo e vai verificar se aquilo que está escrito, acompanhado de toda a documentação médica, aqui todos os laudos são interessantes, laudo médico, atendimento, tem que buscar, às vezes tem um segundo professor já na escola, isso ajuda muito também,
né? Então todas as informações de onde vem? Vem da escola, vem do posto de saúde, vem de outros espaços, tem que apresentar ao juiz. Então a probabilidade do direito ele vai analisar, opa, essa terapia ou medicamento, ela é adequada para esse quadro clínico da criança? Então essa é a primeira questão. Ou seja, o que diz a medicina cientificamente? Vamos lá, vem um método, mas tem comprovação científica, o juiz leva em consideração isso. O juiz leva em consideração que isso, então tem que demonstrar para o juiz que qual é o quadro clínico, com a CID, aí que eu peço aos pais e mães, converse com os médicos, peçam para eles descrever detalhadamente todos os sintomas que a criança está tendo, todos, sabe? Se tem autoagressão ou não, né? Se fala ou não, se só se interage com as outras crianças, se ele se comunica adequadamente, ou se ele tem uma alimentação seletiva. De repente aqui é o caso de procurar alguém para ajudar nessa parte da alimentação, né? Então o médico tem que descrever isso para que e aí demonstrar, olha, ele tem seletividade alimentar, então eu preciso aqui esse profissional para cuidar da seletividade alimentar dele. Ele tem problema na fala, então eu preciso do fonoaudiólogo. Ele tem problema de insegurança, etc., aquelas questões todas, então vai para o psicólogo e assim por diante. Outra questão que precisa comprovar para o juiz para ele se conceder ou não a liminar, né? Que a família, no caso, também tem dificuldade financeira, inclusive para não pagar as custas do processo junto ao fórum. Outra questão, o remédio ou a terapia, ela não pode ser experimental, tá? Ela tem que estar homologada na Anvisa. Ela tem que estar lá na Anvisa já, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então isso também o juiz leva em consideração. E por último, que o Sistema Único de Saúde não viabilizou o atendimento de forma administrativa, tá? Então tem que demonstrar, como eu disse antes, a negativa ou pelo menos que tenha sido feito o pedido de forma administrativa. Tá? Então esses são o que a gente chama de probabilidade. E aqui entra uma questão importante para nós termos ou não a liminar. Demonstrado o quadro clínico, demonstrado que ele precisa aquela terapia, tá? Isso é o que a gente chama, vamos lá, a chamada verossimilhança. Aquilo que está sendo descrito vem acompanhado de laudos, de documentos, de atestados, enfim, todas as provas possíveis, né? Então o juiz realmente se convence de que aquela criança apresenta, por exemplo, autismo e que ele tem problema tem problema aqui ou de audição ou problema de fala, eu preciso encaminhar ele para um fono, então tem que comprovar isso. Essa verossimilhança, o que a gente alega, a gente tem que juntar as provas mínimas disso para que o juiz ali de imediato, que ele chama de cognição sumária, ele recebe o processo sem intimar o Estado, o município, a União, ele já pode deferir uma liminar. Mas aqui entra um outro requisito importantíssimo, que é o chamado periculum in mora, o perigo da demora. E aqui os médicos, os profissionais, os psicólogos, os TOs, os fono, todos aqueles profissionais que atuam com as crianças com algum tipo de deficiência mental, intelectual, precisam dizer bem claramente o problema e, se ele não fizer determinada terapia, qual é o risco, qual é o perigo. Aqui é o chamado perigo da demora, ou seja, um processo pode demorar 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da situação. Então eu entro com a ação, demonstro que a pessoa é autista, é Down, é hidrocefalia, é TDAH, eu consigo demonstrar pelos documentos, mas o médico ou o profissional que já atendeu essa criança não descreveu o chamado perigo. Tem que dizer, olha, se ele não for atendido a tempo e modo, o mais rapidamente possível, ele vai ter aquele prejuízo, certo? É um problema de comunicação,
é um problema de socialização, então demonstra, ele não socializa com as demais crianças. Isso vai trazer um atraso no seu desenvolvimento cognitivo, intelectual e assim por diante. Então tem que estar bem descrito ali no laudo médico. Isso aí é tão importante quanto o diagnóstico, ou, se for o caso, existe ali indícios de determinado CID, de determinado transtorno, mas os médicos, os profissionais, todos que atendem essa criança, quando emitirem algum atestado, algum laudo, devem fazer um tópico específico. Então os pais, as mães que estão em tratamento, procurem falar com o profissional médico, o profissional que está lhe atendendo, e eles fazem um tópico específico. Olha, o que acontece se eu não tiver a TO, a neuropsicóloga, psicólogo, fisioterapeuta, ou uma terapia de musicalização, de ecoterapia, assim, o que acontece? O que acontece se eu não tiver? Quais os prejuízos, tá certo? Então, a partir disso, aí o juiz analisa o caso e verifica se é ou não uma situação de deferir ou não uma liminar para essa criança. Então vamos lá. Apresentou, o juiz se convenceu de que é caso de antecipar a tutela, ele oficia, né? E aí, a quem? Eu entro contra quem? Estado, município, União? Olha, normalmente, é a minha experiência que a gente entra contra o município e o Estado, tá? Contra a União, a gente só entra quando a terapia ou o remédio não está aprovado na Anvisa, tá? Aí sim. Agora, estando na lista do SUS, como os entes, como a União, o Estado e os municípios são solidários, e de acordo com o artigo 196 e 198 da Constituição Federal, né, eles são solidários na questão do Sistema Único de Saúde. Então, portanto, eu posso fazer opção, mas normalmente, cada advogado tem sua prática, né? 196 e 198, só queria aqui que fala do atendimento, do acesso universal ao SUS, do atendimento integral. A gente usa isso também como fonte do direito para demonstrar o direito ao acesso às terapias, aos medicamentos, aos tratamentos médicos, né, que estão no SUS. Então, contra a União, que aí tem que demandar lá na Justiça Federal, normalmente a gente procura apenas quando não está, aquela determinada terapia, aquele determinado remédio não está na lista da Anvisa. Aí a gente inclui a União. Senão a gente entra normalmente na Justiça Estadual, tá certo? Então o médico, o juiz recebendo, convenceu-se, ele defere uma antecipação de tutela e estabelece um prazo, né? Sem ouvir o Estado ou o município. Isso acontece muito, vamos lá, primeiro caminho, o juiz recebe, entendeu que está comprovado o direito, realmente tem a probabilidade do direito, olhando aqui a pessoa tem esse diagnóstico e precisa dessas terapias, e se ele não tiver imediatamente esse atendimento, vai ser prejudicado no seu desenvolvimento e assim por diante, especialmente quando se trata de crianças, né? Ele defere a liminar e oficia, tanto o Estado quanto o município. Olha, neste caso aqui, vocês têm que oferecer as terapias que o médico indicou, né? E aí, vamos lá, vamos tratar. Geralmente, as prefeituras, elas, se tem o serviço, se prestam algum tipo de serviço, por exemplo, tem uma equipe do CAPSI que atende, tá certo? Se eles têm, geralmente estão no nível máximo de atendimento, aí diz que não tem vaga. Então, as prefeituras e o governo do estado, eles fazem o quê? Convênios com instituições que possam, que possam atender. No caso, vamos lá, aqui é bem comum e é todo conhecido, as APAES, ou muitas AMAs que já têm e já prestam atendimento. Chapecó está construindo a sua sede e acredito que daqui a um ano a gente consiga, enquanto Associação de Pais e Amigos, avançar nisso. Então, aí a prefeitura recebe e encaminha essas crianças para a primeira avaliação ou no CAP ou na PAI. Ou, aqui em Chapecó estou falando, ou no AMA. Aí vem um ofício da PAI dizendo, olha, eu só tenho essa terapia. Eu tenho TO psicólogo, o fono eu não tenho, tá certo? Aí o Estado, é o que ele tem feito nos processos judiciais,
ele vai ter que licitar e vai ter que contratar serviço particular de outras clínicas que oferecem o serviço de fonoaudiologia, por exemplo. E é isso que vem ocorrendo nas ações que pelo menos que eu atuo. Ou seja, daí o Estado... E aqui uma questão também importante na hora do laudo médico, tá certo? Isso é importante se atentar. Veja só, quando o médico ele estabelece o laudo, ele tem que dizer: fonoterapia, quantas vezes por semana? 1, 2, psicólogo, 1, 2, neuropsicólogo, TO, se é uma terapia com cavalos, ou uma piscina, hidroterapia, tá certo? Ele vai ter que dizer se é 1 ou 2 vezes. Por quê? Porque se o município e o estado não tem esse serviço, eles vão ter que contratar. Eles vão ter que buscar isso na rede privada e contratar. Então, para isso, eles têm que fazer o que a gente chama de licitação. Então, eu tenho que dizer quantas terapias no mês a criança vai precisar. De fono ou de TO. Então, o laudo do médico, eu tenho visto assim, que os médicos, eles dizem: necessita encaminho para atendimento de neurologia, atendimento de fonoterapia, terapeuta ocupacional, psicólogo, neuropsicólogo, e parou por aí. Não, ele tem que dizer a quantidade de intervenções por semana que essa criança está precisando. Isso é muito importante porque o Estado, para ela contratar, como o Estado não oferece, ela vai ter que contratar isso, uma clínica de fono, por exemplo, ela vai ter que contratar, então eu tenho que dizer quantas, porque ela vai fazer um processo de contrato, vai fazer um contrato com a clínica e vai contratar, digamos, 100 consultas com fonoterapeuta durante o ano, tá? Então eu preciso dizer. Então, deferido liminar, esse é o caminho. Não deferido liminar, daí o processo ele vai correr com um tempo maior, evidentemente. Veja que aqui, dependendo do fórum, da agilidade, né? Eu vou falar pela nossa experiência local em Chapecó, tem demorado de 10 a 15 dias para uma análise dessa. É um espaço curto. Felizmente o judiciário está pelo menos na comarca de Chapecó, sensível a essas demandas, né? Tanto é, e aqui é importante para todas as comarcas, o Ministério Público de Chapecó ajuizou uma ação contra a Prefeitura para que a Prefeitura contrate equipes multidisciplinares. Já houve sentença e o juiz estabeleceu 120 dias para que a Prefeitura contrate fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, médico neurologista, fisioterapeuta, neuropsicólogo. Este é o prazo que a Prefeitura tem e já está correndo 120 dias. A sentença, se não me engano, foi agora em outubro. Então tem novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Em tese, a Prefeitura de Chapecó, por conta de uma ação judicial ajuizada pelo Ministério Público, tem até março do ano que vem para oferecer diretamente esse serviço. Por quê? O CAP e a PAI, aqui em Chapecó, não estão mais dando conta. Estão com lista de espera e assim por diante. Então, a Prefeitura, segundo essa ação judicial, é obrigada a oferecer os serviços diretamente. Fica aí a dica, né? Eu não tenho aqui o número do processo, mas posso fornecer também. E nós, eu como advogado da AMA, né, advogado e dirigente da AMA, atuamos nessa causa no que a gente chama de amigos curi. Ou seja, nós com os nossos conhecimentos, a nossa experiência de tratamento, que temos filhos autistas, nós entramos na ação e fomos lá e opinamos. Olha, porque nós não tínhamos, por exemplo, a lista de espera de Chapecó, né? Então a gente disse, olha, que a Secretaria de Saúde de Chapecó apresente a lista de espera. São quase 600 crianças na lista de espera. 600 crianças aqui em Chapecó, sem diagnóstico fechado. Algumas com diagnóstico, mas muitas delas para fechar o diagnóstico. Então veja a preocupação, se nem fecha o diagnóstico, imagine o atraso que tem no oferecimento dessas terapias. Então nós entramos enquanto associação, hoje encontrei o secretário de saúde e perguntei a ele disse que estão providenciando a contratação desses profissionais. Então uma ação judicial a partir do Ministério Público, em que nós, da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas, participamos e opinamos, pedimos a lista,
né? Pedimos a lista de espera, nós queríamos saber a faixa etária, isso tudo nós temos, né? Qual é a situação, se eles tinham... só que eles não têm nessa lista de espera se é TDAH, se é síndrome de Down, que precisa, por exemplo, de fisioterapeuta, né? Eles não têm nessa lista. Mas a gente sabe qual é a demanda. Então, diagnosticado que existe uma demanda reprimida, e aliás não deve ser só aqui em Chapecó, isso deve ser uma realidade nacional, né? Foi possível fazer essa ação judicial. Então é isso, porque se a gente não consegue eliminar, né, esse processo pode demorar um ano e meio. Normalmente, em regra geral, as prefeituras recorrem para segundo grau, ganha-se em primeiro grau, mas eles fazem um recurso para segundo grau, né? Então é mais ou menos isso que acontece no processo judicial. Então, recapitulando, né, as pessoas que já foram atendidos na unidade básica de saúde, né, conforme determinação do CISREC, e isso eu estou falando porque existe um manual do governo do estado de Santa Catarina, não sei se eu tenho ele aqui comigo, acredito que não, mas existe um manual do governo do estado de Santa Catarina dizendo como é que funciona o CISREC, Sistema de Regulação. Então a pessoa é atendida na unidade básica, a partir disso o médico de lá faz o encaminhamento para o médico especialista, o médico especialista vai estabelecer se é um caso, digamos assim, corriqueiro, ou se é um caso de urgência, ou é um caso de prioridade. Dependendo disso, vai para a lista de espera, né? Que é um caso de urgência, daí não teria que ir para a lista de espera. Caso de urgência, teria que vir aqui para o sistema de regulação, aí para buscar no sistema de regulação o atendimento mais rápido possível. Então existe o sistema CISREG, então tem que começar o atendimento lá na unidade básica de saúde. Isso vale para Santa Catarina inteiro, tá certo? Busca o atendimento lá e aí fez o pedido, fez o encaminhamento, tá na lista de espera, tá? Eu falei antes, existe lá a lista de espera do SUS, digita o CPF da pessoa, né? E aí vai buscar a terapeuta ocupacional. Vai lá dizer qual é a tua colocação na lista de espera, se está na 90ª posição de espera ou na 95ª, centésima segunda, e assim está lá. Vai ter o tempo estimado de espera. Está lá o tempo de espera. Olha, eu com isso chego para o juiz, olha, eu estou na lista, eu comprovo um dos requisitos para entrar com essa ação, que é o interesse de agir, eu comprovo que eu procurei, mas eu não posso esperar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos para a criança ser atendida, sob pena de o quadro clínico ter uma piora, e a gente sabe que a estimulação é essencial. Eu tive agora acho que foi semana passada, né, uma ação que nós ajuizamos há 1 ano atrás, né, para a criança receber atendimento de terapeuta ocupacional porque ela sequer andava, né. Essa semana passada a mãe veio com a criança aqui, uma criança não verbal, né, mas assim que se comunica da sua forma, né, tem por gestos normalmente, a criança andando. A criança aprendeu a andar. Foi atendido, por exemplo, nesse caso, na PAI de Chapecó. Então, veja só, a mãe totalmente feliz. Agora, se ela não tivesse atendido, vamos dizer que ainda ela estaria hoje na lista de espera. Veja o atraso que essa criança teria. 1 ano sem ter um atendimento de fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional, para ensinar esta criança a dar os seus primeiros passos. Ela anda um pouquinho ainda com dificuldade, né? Mas está andando. Então, para a mãe isso é uma alegria, para a família é uma alegria, e para essa criança é uma coisa formidável. Então, são situações, gente, que a gente todo dia está aqui, vai atrás disso, luta por isso, e é uma coisa que nos estimula muito, tá? Porque a gente percebe que vale a pena, tá? Eu não sei lá quantas ações já ajuizei, eu só sei dizer que 1, 2, 3 pessoas todos os dias procurando para saber como que vai buscar os seus direitos. Então é isso, não se acomodar, procure um profissional, advogado, procure nas cidades que tem a defensoria pública, que não tem custo nenhum, tá certo? Procure os escritórios jurídicos das universidades, os estudantes estão ali,
já no 7º, 8º, 9º, 10º período, já estão prontos para fazer uma ação dela, eles são acompanhados, supervisionados por um outro professor que tem experiência, que é ele que vai conduzir, é ele que vai para uma audiência, é ele que vai receber as determinações. Se o médico, tem casos que o médico se convence, né, só com a documentação médica juntada pelos médicos assistentes. Em algumas situações, ele busca a ajuda de outros de peritos judiciais. Então, olha, ele busca a confirmação daquela tese para fechar o diagnóstico. Ele busca, digamos assim, nem o médico da prefeitura, nem o médico assistente, ele busca um perito, nomeia um neurologista, um fisioterapeuta para fazer um laudo médico, né? Um laudo, digamos assim, para dizer, olha, se realmente a criança tem aquele quadro clínico descrito ali na petição inicial e se aquele atendimento é adequado, se ela pode ou não pode esperar, se o SUS apresenta outras alternativas para aquele atendimento, né? Medicamento tem muito disso, né? Às vezes a pessoa tem um problema pulmonar, né, e precisa daquele medicamento, né? E aí o que acontece? Mas aquele que é oferecido no SUS já foi tentado, já foi testado, e aí não deu certo. Então o médico vai ter que dizer, olha, o SUS oferece, mas é ineficaz para o caso dessa paciente. Tá? Aí o juiz fica com dúvida, olha, a prefeitura, o SUS diz, não, o medicamento que nós temos aqui, ele é eficaz, ele está disponível aqui, está lá na farmácia do governo do estado. Aí o médico assistente diz, não, eu já usei esse medicamento, não resolveu o problema do paciente. Aí o juiz nomeia o quê? Um perito, né? Nomeia um perito para que esse perito diga para ele, né, se é realmente o que vai acontecer. Veja só, aqui tem Cristina Costa, minha retorno quase 2 anos esperando um retorno do neuro, uma vergonha. Então é isso, Cristina. Às vezes tu fez o primeiro atendimento, ele encaminhou para uma equipe multidisciplinar, mas ele não, o retorno com ele vai demorar 1 ano, 2 anos. É caso também de uma ação judicial. Não dá para esperar 1 ano, 2 anos. Né? No caso dos autistas, eles têm que ter estímulos constantes. Então teriam que ter atendimentos especializados contínuos. Aqui o SUS só libera 10 sessões. Depois tem que entrar na fila de espera novamente. Então, Ivan, veja só, aí provavelmente é um critério da prefeitura onde vocês são atendidos. Eu diria o seguinte, se você tem um laudo médico, tá? Se você tem um laudo médico e o médico diz que é 2 sessões, a prefeitura vai ter que oferecer 2 sessões semanais de fono. E quem vai dizer se tem que dar alta ou não de determinada terapia é o médico assistente, o profissional que está atendendo. Tá certo? É eles que têm que dizer, não é a prefeitura, é no caso concreto. Então, nesses casos em que a prefeitura tem que entrar na lista de espera, por que eles fazem isso? Porque não tem profissionais suficientes para atender. Mas se não tem, não conseguem contratar, uma das alternativas, que é o que está acontecendo atualmente, vai ter que contratar na rede privada e a criança vai ser atendida na rede privada, como a gente tem visto com N casos que a gente está atuando aqui, tá certo? Eu não sei se você tem mais, a minha esposa, a presidenta, já falei aqui, né? Bastante gente que deu boa noite e tal, agradecer mais uma vez a participação de vocês nessa live, já estamos quase chegando no final, mas a gente continua, né? A gente continua, aqui como tem gente de fora, eu quero dizer que, por exemplo, hoje eu recebi o pessoal da Federação Cristã de Deficientes do Brasil. Claro que o presidente não é daqui, se não me engano me perdi. O doutor Matheus é da Bahia, ele, se não me engano, é da Paraíba. Vamos lá, o Rio Grande do Norte. Enfim, presidente. Porque eu, enquanto advogado, eu venho atuando naquela questão do rol taxativo na ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Claro que agora foi editada a Lei 14.454 aqui para os planos de saúde, então aquela ação direta de inconstitucionalidade que estávamos atuando, representando a Federação Cristã dos Deficientes esfera nacional, ela já foi julgada porque, por perda de objeto, evidentemente, o STJ dizia que o rol era taxativo, só podia atender aquelas demandas que estavam no plano de saúde, que estavam lá descritas, né? Nada mais poderia, tá certo? O STJ disse isso
E o Congresso Nacional, num movimento interessante, movimento também da sociedade civil, aprovou essa lei rapidamente, né? Porque, se eu não me engano, aquela decisão do STJ foi em julho, agosto, algo assim, e a lei 14.454, que diz que o rol não é taxativo, ele é exemplificativo, né? Ele diz, essa lei é de 21 de setembro de 2022, então isso dá uma garantia maior, principalmente as pessoas que sofrem de doenças raras, que sofrem de transtornos de comportamento, né? Que muitas vezes precisa ir buscando terapias alternativas, né? Adequadas para aquele caso. Vamos lá, tem crianças que gostam de água, tem crianças que não vão fazer hidroterapia, que quem tem que dizer isso é o profissional médico. Então não posso dizer que todo autista precisa de hidroterapia, por exemplo, né? Eu não posso dizer que todo autista precisa de fonoterapeuta, ou de terapeuta ocupacional, um exemplo, ou de uma determinada terapia com os cavalos, né? Ou agora me veio, né? Quando eu falei lá atrás sobre seletividade alimentar, e quem tem filho autista sabe disso, né? Que eles ficam lá às vezes semanas comendo só um determinado alimento, isso é de doer na alma, né? Então, nesses casos, tem que investigar, e aí precisa buscar um atendimento especializado com um nutricionista, por exemplo, né? Para entender qual é a causa dessa, digamos assim, seletividade alimentar, né? Isso tudo a gente vai descobrindo. Então, vamos lá, aqui, enquanto Martins de Quadros, tem alguma outra questão colocada, Tamara? Não. Não? Então, enquanto escritório Paulinho da Silva, advogado, né? Escritório Martins de Quadros, a gente fica à disposição, independente de encaminhação, não é isso não, fico à disposição para orientar, para sugerir, né? Para entender o quadro, a gente atende aqui muitas pessoas, né? Encaminha para onde tem que encaminhar às vezes, tá? Dá a indicação, porque quando o pai descobre que o filho tem uma determinada transtorno neurológico, assim por diante, ele fica numa incerteza muito grande e ele precisa de ajuda. Então é importante que normalmente as associações de pais e amigos dos autistas têm grupos de WhatsApp lá, trocam experiências com pais, mães, familiares, profissionais, né? Então é isso. Aqui, deixa eu ver aqui, Josilete, né? Então, para iniciar um processo precisa ser feito tudo pelo SUS, ou seja, começa pela unidade básica e todos os laudos precisam vir da rede pública. Veja só, o sistema SIS-REG determina isso. Agora, vamos lá. Eu consegui comprovar para o juiz, olha, eu fiz a espera, não fui atendido, eu me obriguei a ir no particular. E é muito recorrente isso. Os pais, olha, estava demorado demais, eu estava com ansiedade, estava preocupada, procurei a ajuda clínica, fui numa clínica tal, fui no médico particular. Eu tenho um entendimento, tá certo? Que esse pedido, ele tem que ser protocolado, mesmo que venha do médico particular, ele tem que ser protocolado no SUS, tá certo? E você tem que comprovar que protocolou, porque um dos requisitos da ação judicial é o protocolo lá na rede básica. Quando vem do sistema SUS, lá da unidade base de saúde ou do médico neurologista do SUS, o sistema de regulação lá do SIS-REG, então isso já está lá no computador, está lá nos programas do Sistema Único de Saúde. Agora, se for um atendimento particular, não está. Então, eu tenho que dar um jeito de protocolar um requerimento junto à Secretaria de Saúde, ou do município ou do estado, protocolar um requerimento e aguardar o indeferimento. Normalmente eles vão dizer, está indeferido porque não passou pela unidade básica de saúde. Ora, mas eu não vou ficar 2 anos. Às vezes o pai, aquelas famílias que têm um pouquinho mais de condições, eles vão lá e contratam um particular. Mas veja só, às vezes começa a terapia, a gente sabe do custo, né? Então vamos lá, vamos dizer que uma terapia de fono semanal é R$100, talvez seja mais, seja menos. Uma psicóloga, 150, 200, talvez seja mais, seja menos, dependendo do profissional, né? Um terapeuta ocupacional. Então veja só, vai somar todas essas terapias, vamos dizer que tem que fazer 4 terapias por semana a R$150, né? R$600 vezes 1.200, 2.400, 2.500. E ainda o pai ou a mãe param de trabalhar, porque eles não têm condições, não conseguem deixar com familiares e às vezes para acompanhar a criança. Então tem que demonstrar isso, tá certo? Acredito que era isso.
Tá, respondi aqui. Então eu queria mais uma vez, são 19 horas e 56 minutos, agradecer quem nos acompanhou pelo Facebook, agradecer quem nos acompanhou pelo Instagram, tá certo? Espero ter contribuído, né, para tirar as dúvidas dos pais e mães, dos familiares, eventualmente de algum profissional, profissional que atua nesta área, né? Aqui mais no sentido de contribuir, tá certo? Como eu disse, vem muitas pessoas pedindo, então, tá acabando? Tem uma nova pergunta. Vamos lá, qual que é a nova pergunta? E quanto às cirurgias eletivas? Veja só, sim, é possível. Veja só, hoje eu tenho visto decisões favoráveis e contrárias. Eu volto a dizer aqui, tem que comprovar o direito. Vamos lá, hoje estava lendo uma decisão de uma prótese, né? Tinha que trocar a prótese no joelho e tal. O tratamento acho que é em torno de 88 mil. Aí eles consideraram isso eletivo, não consideraram isso não como urgência, né? Consideraram eletivo, então pode esperar. Mas aí foi produzido documentação médica e diz, não pode esperar, porque vai piorar o quadro clínico dela, ela não consegue se manter em pé mais, etc, etc, etc. Estava lá, né? Em primeiro grau, o juiz não deferiu liminar. Aí a parte recorreu, em segundo grau, o Tribunal de Justiça entendeu que mesmo sendo eletivo, era urgente a realização daquela cirurgia para a colocação de uma prótese. Que mesmo eletivo, era urgente. E deferiu a liminar e estabeleceu um prazo para que o município ofereça a prótese e que algum profissional vá realizar a cirurgia dessa pessoa que entrou na justiça. E tem decisões contrárias. E aqui, o que normalmente o juiz diz? Olha, eu não tenho como furar a fila, porque existem outras pessoas que também estão na fila. Mas aí o juiz, diante da urgência e da emergência devidamente comprovado, lembra que eu falei lá do perigo da demora? Então tem que ser claro no perigo da demora. É muito importante um laudo de um profissional que diga quais os prejuízos que a pessoa, em todas as áreas, seja no medicamento, seja nas cirurgias, seja nas terapias, qualquer procedimento que vá se buscar no SUS tem que demonstrar a condição da pessoa, mas tem que demonstrar o perigo da demora. Então, quando conversarem com o médico, não precisa falar em periculum in mora, que é um termo em latim usado muito aqui no direito, no fumus boni iuris, não. Diz, olha, doutor, eu preciso mostrar para o juiz o que eu tenho e que esse tratamento vai dar certo para mim. Isso é probabilidade do direito. Não palavras curtas. Mas eu preciso demonstrar o seguinte para o juiz, qual é o perigo que tem se eu não tiver esse tratamento, essa cirurgia, esse tratamento, qual é o perigo? O que vai acontecer comigo? Se eu não tiver um medicamento para a questão pulmonar, por exemplo. Pode ter um problema X. Vai ter que descrever, tá certo? O perigo da demora. E aí é muito importante, porque veja só, para o juiz ele vai ter que se, o que eu faço aqui? Se eu não deferir a liminar, vai acontecer o que com essa pessoa? Então, gera dúvida, eu tenho que convencer o juiz, tá certo? É isso, Tamara. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vai ficar gravado provavelmente no Facebook, né? A quem nos acompanhou no Facebook e no Instagram. E até uma próxima oportunidade. Valeu! Fim. Deu gente no Instagram?